Oi, meu nome é Maitê e eu fiquei um mês sem utilizar redes sociais. Quando a gente fala assim, parece que a gente tá naquele grupo de viciados anônimos que trazem sempre, né, o problema que eles tinham. Por exemplo, tô há não sei quantos dias sem beber, né, e o tempo que a gente fica em abstinência desse comportamento. Eu não tinha noção de que eu era realmente uma viciada em redes sociais até eu tentar ficar sem essas redes sociais. Eu vou trazer aqui tanto uma perspectiva pessoal de quem passou por isso e se identificou, né, como uma pessoa viciada e conseguiu ficar um tempo sem isso, e vou também trazer uma perspectiva médica de quais os riscos, os benefícios e se existe ou não síndrome de abstinência de ficar sem redes sociais. Então vamos lá que esse vídeo vai ter bastante conteúdo e eu espero do fundo do meu coração te inspirar a ter um relacionamento mais saudável com redes sociais. E você pode ser uma pessoa que consegue fazer isso tendo a tua rede social ou talvez você não consiga ter. Então vamos lá falar sobre isso. Por que que eu fiquei sem rede social e eu acabei ficando um mês sem TikTok, sem Instagram? YouTube entrei pouquíssimas vezes e utilizei, para não dizer que eu não utilizei nenhuma rede social, eu utilizei um pouco do LinkedIn, mas foi por conta até do motivo que eu tô passando agora. Então, o motivo principal de eu ter decidido fazer isso é porque eu tava numa transição de trabalho. Então, eu recentemente assumi um cargo de coordenação, tô tentando ajustar aqui o microfone, gente, perdão. Eu tinha um cargo, né, em que eu trabalhava numa outra empresa, também já trabalhava com educação, e eu acabei tendo trabalho, né, com gestão, educação médica, e também atendo, né, em consultório, mas eu passei por uma reestruturação e eu acabei assumindo, né, um cargo de gestão e um cargo pedagógico educacional muito legal, mas que me exigiu, lógico, né, uma transição de trabalho, né, assumindo novas funções e também um aumento da carga horária voltada para a parte da educação. Com isso, eu assumi esse trabalho e eu ainda estava cumprindo aviso prévio numa outra empresa, numa empresa de assistência, em que eu trabalhava, numa grande indústria, que depois eu comento mais sobre isso com vocês. E eu acabei, enfim, acabei somando, né, um pouco a carga horária desses dois trabalhos e com isso eu tive que pensar em como otimizar o meu dia e como me tornar uma pessoa, assim, indistraível, não sei se essa palavra é a mais correta, mas que eu precisava minimizar minhas fontes de distração e precisava otimizar realmente a minha carga horária de trabalho, precisava estar mais focada e até ser mais respeitosa comigo nesse momento de transição. Porque é muito bizarro, quando você tá num momento de transição, você acaba se sentindo um pouco mais incompetente. Por mais que seja uma promoção e que eu tenha sido competente para conseguir esse trabalho, quando você assume coisas novas, dá aquela sensação de tipo, poxa, eu preciso de um tempo para eu ficar boa nisso. E isso é super mega hiper esperado e acontece em toda e qualquer transição de trabalho. Mas eu precisei, até porque na minha rede social hoje eu não tenho, eu já melhorei muito meu comportamento e hoje eu lido mais com pessoas médicas, com pessoas que são mais ou menos o mesmo público que eu, o que também gera o FOMO, né? Fear of Missing Out, porque daí você vê que a pessoa já tá consolidada, estruturada no trabalho, você conseguiu o trabalho que você sempre quis na vida, mas você ainda tá tendo uma dificuldade para executar, porque você acabou de assumir esse trabalho, e é o momento em que eu precisava tanto de tempo, minimizar minhas distrações, e eu precisava muito ter compaixão por mim mesma, e entender que eu tava num momento de vida que não ia ser relevante eu saber o que tá acontecendo na vida de ninguém, e que eu realmente precisava focar na minha vida, nas minhas condições de trabalho, no meu desenvolvimento profissional. Então, nesse momento, eu acabei optando por ficar totalmente sem redes sociais. Eu não cheguei a desativar, tá? Eu simplesmente tirei o aplicativo, ele ficava só quando eu ia na aba de procurar aplicativos, estava lá o Instagram e o TikTok. Eu pensei em desativar a conta, mas eu não quis desativar porque eu não queria que as pessoas soubessem disso. Inclusive, as outras vezes que eu já fiz isso, mas não nesse período que eu fiz e que eu dei uma desaparecida, eu avisava. Mas dessa vez eu não. Eu realmente, assim, foi uma coisa muito orgânica. Na verdade, não foi nem planejado. Eu simplesmente pensei, cara, vou reduzir o meu uso de redes sociais. Então, vou tirar aqui da frente pra facilitar minha vida e vou ver o que vai acontecer. E, gente, foi maravilhoso. Que isso, assim, foi um período em que, primeiro, né, os primeiros dias eu comecei a ficar preocupada, porque sabe quando você tá no teu trabalho, tá passando por um momento que você tem que pensar, e eu pegava o celular. Sabe, eu falava, gente, assim, o seu cérebro tá, tipo, em fissura mesmo por uma distração, por uma fonte de dopamina muito rápida. E eu me dei conta de que, cara, se eu tô me sentindo assim pela interrupção da utilização, realmente eu sou uma pessoa viciada. E não só eu, como muitas pessoas são viciadas. Então, se você tá vendo esse vídeo, cara, receba o meu abraço, tá?
Porque, infelizmente, as redes sociais e toda essa dinâmica pela qual a gente utiliza redes sociais, ela foi desenhada dessa forma para que a gente realmente fique cada vez mais na plataforma, se sinta cada vez pior, né? Então, isso leva a gente a consumir, né, os produtos em que a gente acha que vai ser a solução para os nossos problemas e se comparar extremamente com a vida dos outros, né? Mesmo que a nossa vida esteja da forma como a gente sempre sonhou, né? Hoje eu posso dizer que profissionalmente eu acho que eu atingi o que a Maitê, mais novinha, sempre sonhava. E eu sou muito feliz e muito grata por tudo isso. E quando eu fiquei sem rede social, eu vi realmente quanto eu era mais feliz do que eu imaginava, sabe? Porque realmente a gente fica sem, enfim, ficar olhando a vida dos outros, sem ficar comparando aí com a vida dos outros. Então, eu também, né, tenho uma questão de que eu tenho um problema de ansiedade. E hoje eu vejo, cara, o quanto isso melhorou no meu próprio problema de ansiedade. E eu vou trazer pra vocês algumas técnicas pra vocês usarem as redes sociais de forma que sejam menos ansiogênicas pra vocês. Eu tenho vários conteúdos aqui que eu falo sobre ansiedade, porque eu tenho também, né, tenho essa experiência pessoal e profissional. Então, dei uma conferida aqui nos vídeos. E, gente, eu também tava passando por um momento, então eu já tava com uma sobrecarga mental pela somatória dos meus trabalhos e também pelo desejo de fazer uma transição mais assertiva, que eu pudesse me dedicar mais pro meu trabalho de uma forma íntegra mesmo, sabe? Que eu realmente possa me mergulhar nesse meu processo de transição, né? Então eu saí da coordenação de um produto para a coordenação das pessoas que coordenavam esses produtos, mais ou menos assim, de grosso modo. E com isso, lógico, vieram várias atribuições super legais. E eu trabalho numa empresa de educação que trabalha muito no desenvolvimento da pessoa que trabalha lá também. Então eu queria vivenciar, me dedicar, estudar mesmo esse meu novo cargo. Então, eu tava com uma sobrecarga mental e eu já tava, hoje eu entendo o real significado da palavra brain rot. Eu vou gravar um vídeo único e exclusivamente sobre brain rot, tá? Porque, cara, é um termo que foi definido aí como uma das palavras do ano pelo dicionário. Mas eu acho que traz uma crítica e uma fala necessária para o momento em que a gente tá vivendo hoje. E eu estava com um baita de um brain rot, sabe? Quando você fica... Até tive momentos em que eu pensei, nossa, será que eu tenho TDAH? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de concentrar, fico muito agitada, nada pode me distrair. Mas na verdade eu tava me distraindo a cada momento, né? Eu sempre trabalho de uma forma em que eu tenho meus momentos de produtividade e tenho alguns momentos de descanso. E o que eu fazia nos meus momentos de descanso? Eu pegava o celular. E hoje a gente já tem um estudo que compara pessoas que estavam trabalhando e não tiveram pausas, que tiveram pausas e que tiveram pausas, mas acessaram o celular durante as pausas. E é óbvio que isso te deixa cansado. É tão semelhante quanto se você não tivesse tido pausas, tá? Então a gente já tem estudos científicos sobre isso. E aí eu me senti muito cansada. Mesmo, eu tinha dificuldade pra dormir às vezes. É toda uma questão de realmente você ficar consumindo informação o tempo todo numa velocidade bizarra que o teu cérebro não tá pronto pra consumir. Tanto é que agora eu tô consumindo de uma forma muito mais saudável, mas tem pontos ruins dessa minha ausência e tem pontos ruins também de eu não estar sabendo da vida dos outros, tá? Lógico que a gente tem que entender que a gente tá no momento em que rede social é necessária, ou não, né? Não sei. Aí vai muito de como você pensa individualmente, mas eu não moro na mesma cidade que ninguém. E a rede social é uma das formas que eu ainda tenho contato com algumas pessoas. Se fossem pessoas que realmente, por exemplo, as minhas amigas de infância, lógico que uma frequência menor porque eu não moro na mesma cidade, mas eu consigo vê-las presencialmente sempre que possível. As pessoas muito importantes a gente vai dar uma forma de acessar, mesmo que sem redes sociais. Então, gente, tem até um roteiro aqui que eu fiz e anotei algumas pesquisas pra trazer pra vocês, tá? Então, talvez esse conteúdo fique um pouco denso, mas eu juro que é isso, assim, cada segundo que você passar aqui vai te servir pra alguma coisa, porque eu não vou ficar só... Enfim, vou trazer coisas importantes. E quero trazer algumas provocações, né? Você já parou pra pensar quem você é fora das redes sociais? Se a rede social, ela até consolida quem você é, a forma como você se veste, o que você consome, porque é bizarro de pensar isso, mas eu acho que sim, tipo, isso tava interferindo até na minha própria personalidade. Nesse mês, assim, que eu fiquei um tempão sem rede social, foi muito bom porque eu deixei de comprar coisas, porque você vê que você já tem, não é um perfume ou uma roupa de que alguém tá utilizando que você se assemelha com a rotina, enfim, você também quer, sabe? Realmente diminui muito os estímulos de compra. E a minha ansiedade, a minha preocupação, a minha, né, meu fear of missing out, assim,
que eu já tinha essa sensação de ser insuficiente em vários aspectos, melhorou bastante. E aí, com isso, realmente foi quando eu vi que eu tinha um consumo nocivo, e isso que eu quero trazer mais um ponto da minha história, eu já mudei muito a forma como eu lido com redes sociais. Por quê? Porque eu já fui hackeada no ano passado, eu tinha uma conta de quase 30 mil seguidores que eu tinha demorado anos para construir. Tinha construído conteúdos importantíssimos, valiosíssimos, que me custaram muito tempo para perder tudo. Então, depois disso, eu meio que vim pro YouTube, né? Comecei a produzir alguns conteúdos pra cá e tenho me dedicado cada vez mais. Acho que YouTube vai ser minha rede social de preferência. E fui me afastando um pouco do Instagram. E com isso, fui, enfim, repensando várias coisas na minha vida. Então, eu já tinha melhorado o meu comportamento online e ainda estava ruim agora que eu realmente consegui ficar sem. É muito paradoxal isso, né, que a gente vive. E, gente, quando a gente pensa em redes sociais, a gente tem, né, cada vez mais estudos confirmando o impacto que isso tem tido na saúde mental. A gente tem tido hoje uma geração, né, que foi criada, a minha geração não foi, né, eu tive rede social depois de, já, né, quando eu tinha 13, 14 anos, né, hoje a gente vê que as pessoas têm uma exposição muito mais precoce a isso. E quando você tá muito exposto a redes sociais, você pode ter vários problemas, incluindo problemas ergonômicos, né, de posicionamento do corpo mesmo, problemas relacionados ao sono. Tem um vídeo que eu também falo sobre os malefícios de estar mais exposto à internet e trago esses estudos com bastante detalhe, tá bem interessante, sobre essa nova epidemia que a gente está vivendo aí de danos relacionados à utilização de internet e redes sociais. Então, além dos problemas físicos e até oculares, físicos oculares, né, osteomusculares, a gente tem tido muito problema de saúde mental. E eu que eu já sou uma pessoa com antecedente de ansiedade, rede social é algo que é um gatilho para mim e eu preciso saber realmente utilizar de forma que isso não me traga piora da minha ansiedade. Realmente, assim, pra eu piorar da ansiedade na rede social é 2 minutos, assim, é só ver a vida de algumas outras pessoas e também ter aquela sensação de que eu não produzo conteúdo suficiente, de que eu não sou o suficiente, enfim, daí a gente já você se conhece, né? Aquele balaio lá que não tem fim. E isso aumenta muito também irritabilidade, comportamentos agressivos, porque a internet ela é uma máscara, né? Ela é às vezes ela consegue ser o esgoto do fosso, né? Tipo, a gente brinca que o fosso, assim, aquele buraco no chão tem ainda um esgoto e às vezes ela pode ser a internet. Então, a internet, gente, ela é maravilhosa para muitas coisas, pra gente consumir conteúdo de qualidade. E eu sempre trabalhei muito na criação de conteúdo muito responsável, assim, nas redes sociais. Eu acho que eu ajudei muitas pessoas. Mas eu também já fui cancelada, tá? Já tive um cancelamento em massa, assim, que eu recebi até ameaça de morte. E é bizarro pra você ver como as pessoas se comportam, né? Porque ninguém na minha frente um dia iria me xingar e falar que eu sou, né, tudo coisas que eu ouvi. Então a internet, ela aumenta muito o perfil de agressividade. E a gente tá até tendo uma série agora que se chama Adolescente no Netflix, que traz, né, a trama, né, gira um pouco em torno, ainda não terminei de assistir a série, depois eu vou trazer minha análise pra vocês, mas ela gira um pouco em torno do bullying, do comportamento online e as repercussões que isso pode ter, né? Até na gênese de um crime. E quando você usa rede social e tudo mais, você ativa circuitos, né, de neurotransmissores no cérebro que podem também trazer irritabilidade, essa busca incessante por prazer, né, por gratificações. E isso vai trazendo problemas em vários outros aspectos da nossa vida, porque a vida não é assim, a gente não vai ter gratificação o tempo todo, né? Mas você que tá acostumado com isso, talvez você fique muito infeliz com a tua vida e comece a procurar gratificação o tempo todo. Então, é uma dependência mesmo psicológica, uma dependência desse comportamento, e isso vai contaminando várias áreas da sua vida. Tá fazendo sentido pra vocês? Comenta aqui, por favor, se você já passou por isso, enfim, se você tá passando por isso. E no DSM-5, que é uma classificação que é utilizada na psiquiatria, na saúde mental, a gente não tem ainda a dependência das redes sociais, mas tem já um diagnóstico de dependência de internet. Então, já é reconhecido, né? E acredito que com a evolução, né, à medida que a sociedade vai evoluindo, a gente vai tendo sim criação de novas doenças e também o próprio comportamento da humanidade leva a alguns problemas de saúde, enfim, a gente vai atualizando essas coisas. E eu acredito do fundo do meu coração, né, isso já tô trazendo crença, né, vozes de Maitê, eu acho que vai ser um problema muito emergente
daqui pra frente, cada vez mais a gente vai, enfim, ter que mudar o relacionamento que a gente tem com rede social e até a própria rede social, tá? Porque, pensa comigo, se você não paga a rede social, você é o produto, né? Isso foi dito num documentário que se chama O Dilema das Redes Sociais. E é isso, né? Lembra que você tá sendo exposto a anúncio o tempo todo, a vida de outras pessoas o tempo todo, vidas que foram totalmente o conteúdo que você acessa foi passado por uma curadoria muito grande. Ninguém vai mostrar um momento de vida vulnerável, os seus problemas. Então, literalmente, a gente tá vendo o palco dos outros e, obviamente, a gente compara com o nosso backstage. Então, entendam o problema, né? Onde é que tá isso aí. E tem pessoas que têm maiores chances de ter esse comportamento nocivo, que são os adolescentes, pessoas que já têm uma vulnerabilidade emocional por algum motivo, e pessoas que já têm antecedente de dependência, porque muitas vezes o seu cérebro já funciona nessa lógica, né, da busca imediata pela dopamina. Então, pessoas que, por exemplo, já foram usuárias de alguma substância têm mais chances de se tornarem dependentes da internet e ter esse comportamento. Já contei o meu caso pra vocês e o que eu fiquei preocupada comigo, tá? Porque realmente eu senti um tédio que eu não sabia mais lidar com isso. E, gente, na época que eu era pequena, eu pegava ônibus, eu ficava. Não tinha celular. Quando eu ia no banheiro, aquelas, né? Não tinha celular, a gente tinha tipo gibi da Mônica, não sei, era revista Capricho na época, assim. E eu falava, gente, eu até levava o celular pro banheiro, ou levava o celular pra alguma espera que eu tinha, e eu pegava e eu olhava pra ele e falava, meu Deus, eu tô ansiando por isso. Tipo, realmente eu tenho um comportamento bem nocivo. E demorou alguns dias pra eu parar. Então, será que eu tive uma síndrome de abstinência? Então, hoje, não temos reconhecido, né, uma entidade nosológica oficialmente, um termo para abstinência de redes sociais, mas de uma forma mais off-label, algumas pessoas, alguns pesquisadores já consideram isso, e os sintomas é inquietação, nervosismo, o fear of missing out também, né, de você não saber o que as pessoas fizeram. Nesse meio tempo, nossa, depois que eu voltei, porque eu já voltei, tá? E vou contar um pouco dessa minha volta, ver a vida das pessoas de novo, eu falei, nossa, quantas coisas eu perdi, né? Do tipo, sei lá, alguém engravidou, alguém teve filho, alguém se mudou. E eu me senti meio mal. E realmente faz parte até dos sintomas de abstinência você ficar com aquela ânsia de saber o que tá acontecendo na vida das pessoas. Aí eu vou dar uma dica pra você, faça de forma analógica. Vai lá no seu telefoninho aqui, liga pra pessoa e fala, ó, tô com saudade, como é que você tá? Bora tomar um café? Ou muitas vezes você não mora mais na cidade. Eu moro numa cidade, a gente não mora quase nem. Eu tenho 2 ou 3 amigas aqui. Faz uma chamada por vídeo, tipo, sai um pouco daquela vida de ver os stories da pessoa. Então, o tédio, tem pessoas que podem ter dor de cabeça, fadiga, pegam o celular automaticamente o tempo todo e procura alguns outros estímulos digitais. Então, eu já vi muitos casos, até assisti alguns outros vídeos para eu fazer o meu próprio vídeo, que as pessoas ficam abrindo Pinterest, algumas saem do Instagram, vão pro TikTok, ou saem do TikTok e vão pro Instagram, ou quem consegue se abster de ambas as redes, fica procurando realmente, fica até notícias da UOL, enfim, do Google, fica alguma coisa que você vai tendo esse movimento, porque era o que você estava acostumado a fazer, o seu corpo anseia por isso. Então, eu já tenho a utilização, eu sempre usei Pinterest, tá? Mas eu não ficava substituindo pelo Pinterest, eu realmente me policiava, eu pegava o celular na mão e falava, cara, não preciso disso agora. Tipo, no meu trabalho eu falo com todo mundo pelo um aplicativo de comunicação corporativa. Meus pacientes têm um acesso direto a um WhatsApp que fica ligado aqui no meu computador, então, né, deixei de usar a rede social, mas o WhatsApp, que apesar de ser uma rede social, eu não parei de usar, porque eu sou médica, né, eu preciso manter contato com os meus pacientes. E o que eu notei, depois que eu consegui fazer isso, passei até por essa fase que eu acho que consideraria uma abstinência, eu melhorei muito minha clareza mental, me senti muito menos ansiosa, consegui ler livros, consegui fazer muito mais coisas, tipo, essa transição do meu trabalho foi muito mais tranquila. Eu tive um aumento muito grande na minha produtividade, de poder focar no meu trabalho, porque o momento de descanso, eu trabalho de home office, tá? Era andar, sair, tipo, do meu escritório, andar um pouco pela minha casa, beber uma água, não era ficar no celular.
Então foi bom, sabe? E eu precisei voltar, lógico, né? Eu também trabalho com produção de conteúdo, faz parte do meu trabalho. Mas eu tô conseguindo voltar de uma forma muito mais saudável. Porque eu não tô vendo story de ninguém, tô reduzindo bastante, assim, poucas pessoas eu vejo. Tem uma forma de você triar, que é o que eu tenho feito. Você vai no seu Instagram e você consegue ver os stories só de pessoas que são pessoas favoritas pra você. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Você vem aqui e você clica, né, no logo Instagram e você coloca, tem ou seguindo ou favoritos. Se você colocar favoritos, você só vai ver o feed de quem você botou como favorito. Então, assim, me ajudou bastante, sabe? E stories eu dei uma bela filtrada, assim, eu não tenho clicado na bolinha, mais ou menos se eu quero ver stories de alguém, que é alguém que, enfim, traz algum conteúdo relevante pra mim, eu vou lá e acesso. Directs é algo que ainda acumulou muito, eu ainda tô tentando resolver isso. E na verdade, direct é um problema. Eu acho que é muito difícil lidar com isso, né? Ir recebendo mensagens individuais é muito bom, mas também é difícil. Tipo, eu tô tendo muita dificuldade mesmo de ainda responder os meus directs. E aí eu pretendo, quais são os meus planos? Como eu gostei disso e eu preciso manter uma. Pra mim é importante, até porque eu também, né, faço mentoria, tenho meus infoprodutos, então eu não posso sumir completamente das redes sociais. Eu pretendo criar uma forma de fazer a atualização dos meus conteúdos pelo Meta Business Suite. Depois eu vou explicar isso para vocês. Eu queria muito entender qual é o ponto de vista que vocês têm sobre a utilização das redes sociais, se vocês já ficaram sem. Se isso foi bom, vamos se ajudar aqui, colocar os nossos depoimentos. E eu vou trazer um vídeo para vocês de como tem sido, enfim, a minha adaptação novamente, né, à utilização de uma forma muito mais saudável. Espero que isso dure, que eu realmente consiga me comprometer com isso. E também, né, o meu maior investimento aqui no YouTube, de produzir um conteúdo que ele é muito mais longo, muito mais perene, muito mais filtrado, né, muito menos pessoas que assistem, mas você vê que são pessoas que realmente estão afim de ver isso, né, que vão te ouvir por praticamente aqui 20 minutos. Então, me deem aqui a experiência, o feedback de vocês e assistam meu conteúdo sobre os problemas físicos e emocionais que as redes sociais, a internet está causando, que eu entro melhor em mais detalhes e trago evidências científicas. E em breve teremos um vídeo aqui sobre Brain Rot. Então, muito obrigada pela sua atenção. Um beijo!